O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando verdes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos ao longo desses dias meditando e buscando voltar para dentro de nós mesmos, para o âmago do nosso ser, olhando a nossa vida espiritual, a força que nós temos, que são as virtudes, na intensidade que precisamos para vencer os pecados capitais, que são as forças negativas que nos fazem pesar, para que, livres dos pecados, nós não possamos, para que livres dos pecados, nós possamos ficar leves e subir aos céus. Ontem nós olhávamos dois pecados capitais latentes dentro de nós: o orgulho e a inveja, que fazem, que geram a idolatria dentro de nós. Hoje nós iremos olhar dois pecados capitais que de verdade nos fazem amar desordenadamente os prazeres, que é o pecado da gula, que é o pecado da luxúria. O que é a gula? É aquele pecado de comer desmedidamente. E o que é a luxúria? É dar ao nosso corpo todo o prazer sexual que ele pede, que ele precisa. Vejam bem, esses dois pecados aqui são os pecados que de verdade desregulam a nossa capacidade de sermos divinos. Primeiro, a gula. É um pecado que poucos de vocês no confessionário confessam. Ninguém confessa que come demais. Rarissimamente, como padre, eu escutei alguém no confessionário dizer assim: padre, eu tenho o pecado da gula.
E quando aparece isso, geralmente são aquelas pessoas que lutam para comer menos, porque sabem que estão acima do peso. É impressionante. Mas a preocupação não é em frear o corpo, mas em não engordar mais. Então, é um pecado que caiu no ostracismo. É um pecado que está fora de moda. Uma vez, uma pessoa estava a me perguntar algumas coisas, e entre as coisas que me perguntava, me saiu essa pergunta assim: Padre, por que a gula é pecado? Por quê? Porque simplesmente quem não consegue segurar um pouco a vontade de comer, não vai conseguir segurar outros impulsos. Nem tudo aquilo que o nosso corpo pede, a gente pode dar. É preciso que nós tomemos consciência que é o nosso intelecto, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que deve conduzir o nosso corpo. Nem tudo aquilo que o nosso corpo quer, nós podemos dar. Nem toda hora que o nosso corpo quer certas coisas, nós podemos oferecer. Esse corpo que nós temos, ele não pode ser um cavalo selvagem. Nós oferecemos tudo aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não. É preciso que o nosso corpo obedeça ao nosso espírito, obedeça à nossa alma, obedeça ao nosso intelecto. Nós devemos frear muitas vontades que nós temos. Por exemplo, uma pessoa pode te fazer raiva e você, se não aprender a se domar, vai querer pegar a pessoa pelo pescoço. Se você não aprender a dominar o seu corpo, se der vontade de fazer uma necessidade fisiológica e você não puder, naquele momento, você não pode fazer em qualquer lugar. Você tem que aprender a se guardar, se educar. Se você vai em um lugar e de repente o seu corpo quer dormir, é preciso que você lute contra ele e diga: não é hora agora. E tudo isso, por incrível que pareça, passa pela forma como nós nos alimentamos. Passa pela forma como a gente se alimenta. Porque muitas vezes nós somos tentados a querer tudo que o nosso corpo pede. E é preciso que nós tomemos consciência que não podemos comer desmedidamente. O nosso corpo não é um animal selvagem que caminha à revelia de nosso intelecto, não. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que não têm papas na língua, pessoas que não conseguem de vez em quando engolir um sapo, pessoas que muitas vezes não conseguem se limitar a alguma coisa, mas sempre querendo fazer tudo aquilo que o corpo pede e não pode. Olha, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que nem tudo aquilo que o nosso corpo pede a gente pode dar. Nem tudo o que o nosso corpo quer a gente pode oferecer, porque o nosso corpo ele é carnal. O próprio nome já diz, parece uma redundância. O nosso corpo é desse mundo e nós não somos desse mundo.
Tanto que, quando o homem ressuscita em Deus, ele ressuscita com um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, um corpo que não vai ter necessidade nenhuma. No céu, você não vai comer. Não existe lá aquele bolo de chocolate que eu amo tanto. Não existe. Isso é coisa desse mundo. Eu garanto para vocês e confesso como padre, que o pecado da gula sempre foi um pecado que me custou tanto a entender por que era pecado. Mas aí eu comecei de verdade estudando a entender que está na questão do limite. Está na questão do limite, de impor limite a nós mesmos. Tanto que muitos santos dizem que nós devemos nos alimentar de uma forma que devemos sair da mesa ainda sentindo um pouquinho de fome. Porque tem gente que só quer levantar da hora da refeição quando não consegue nem mais respirar, de tão cheio que está. Não. E a própria medicina, agora, nos últimos anos, também vem a dizer que aquilo que a gente come leva um tempo para chegar no nosso cérebro. É por isso que se pede que a gente venha mastigar bem a comida. Para quê? Para dar tempo o nosso intelecto perceber que nós já chegamos no nosso limite. E o limite não chega quando a gente está ali comendo, mas depois que a gente para, que tudo vai ser processado e a gente chega no nosso limite. E além do mais, o pecado da gula chega a ser uma afronta para aqueles que na mesa nada têm. É por isso que a igreja e nosso Senhor Jesus Cristo nos orientam a jejuar, para sermos solidários com aqueles que tudo falta, para sermos solidários com aqueles que não têm o que comer, que não têm como se alimentar, para sermos solidários com eles e também compreendermos que nós somos dependentes de Deus e que o alimento não deve servir para nos dar prazer, mas deve servir para manter o nosso corpo de pé. Você não pode comer porque tem prazer de comer. Você tem que comer para manter o seu corpo de pé, porque, como diz uma alcunha popular, saco vazio não permanece em pé. Não por prazer. É claro que comer é muito gostoso. Eu mesmo sou quase que um extraterrestre. Eu sempre brinco assim. Eu não gosto de comer, eu gosto de tomar. Para mim, a bebida é mais saborosa que o alimento. Tanto que quando eu era criança, minha mãe pegava muito no meu pé para que eu pudesse comer, porque eu nunca gostei muito de comer. Tanto é que muitas vezes na casa de vocês, quando eu vou na casa de alguém jantar, eu passo até vergonha, porque eu boto tão pouco e me sinto até ofendido quando a pessoa diz assim: ô padre, o senhor não gostou da comida não? Mas não é que eu não gostei, é porque naturalmente eu como um pouquinho, a não ser que seja aquela cocada da Santina, né? Aí a gente come absurdamente, né? E peca na gula, né? Então se a gente se priva um pouquinho, mas o que é que acontece? É preciso de verdade que nós aprendamos a frear o nosso corpo. E quem consegue frear a gula, vai ser mais fácil frear a luxúria. Que pecado é esse da luxúria, padre? O pecado da luxúria é o pecado também dos prazeres desordenados do corpo, dos prazeres desordenados da carne. A luxúria é aquele pecado que nós somos tentados também a dar ao nosso corpo tudo aquilo que o nosso corpo pede. Só que agora
de cunho sexual. Para que um homem e uma mulher devem deitar e copularem? Para se completarem e para gerarem a vida. Porque a igreja não aceita a relação fora do matrimônio, porque aquela relação ali não está aberta à vida. Porque a igreja não aceita o preservativo, porque a igreja não aceita o anticoncepcional, porque fecha o ato sexual no prazer pelo prazer, sem abertura da vida. É claro, meus irmãos, que um menino jovem, uma menina jovem, um adolescente, um homem de idade mediana, ele vê e enxerga o sexo como a grande prioridade da vida. Tem gente que não consegue pensar em outra coisa a não ser pensar sexualmente. Se olha um corpo, pensa em sexo. Se assiste um filme, vai olhar o sexo. Se vê uma televisão, é sexo. Se escuta uma música, me desculpem a expressão, é a mesma coisa também. Bunda pulando, pula gritando e não sei o que. E tudo isso. Tem pessoas que não conseguem enxergar nada nessa vida além de sexo. E nós sabemos. E nós temos consciência. E nós que vamos ficando maduros. E vocês que já são casados há tantos anos, sabem que o sexo não é o fundamento do matrimônio. Não é. Uma pessoa que já está casado há 10, 15, 20 anos, sabe que o matrimônio não é mais sustentado pelo sexo, não. Por quê, padre? Porque o sexo é algo que complementa, algo que existe primeiro dentro de nós, que é o amor. Fazer sexo sem amor é vazio. Vai nos tornar de verdade seres animalescos. O que sustenta o matrimônio é o diálogo. Quem consegue viver 50 anos casado é porque aprendeu a dialogar, a conversar um com o outro. É isso que sustenta matrimônio, é isso que sustenta casamento. E a igreja, quando pede às pessoas para frearem essa vida sexual tão desregrada que está aí no mundo, a igreja nos pede para olhar e enxergar a vida com um olhar espiritual. Meus irmãos, sexo não é tudo na vida. Não. É um complemento. Mas o que é essencial é o amor, é uma boa amizade, é o respeito mútuo. E vejam que isso aqui também deve ser regrado. Quantos casais na quaresma fazem um propósito de não copularem a quaresma toda, e depois que passa a quaresma, ali volta o amor com mais intensidade, com carinho, e os dois crescendo na fé. Por quê? Porque o ato sexual é complemento de vida, não é objetivo de vida. É objetivo de vida para um adolescente, para um jovem que não descobriu ainda o verdadeiro sentido do viver. Mas para o cristão, o sexo nunca pode ser desregrado. É bem sabido que muitos de nós muitas vezes caímos sim, mas que não é a centralidade da nossa vida. E é preciso tomarmos consciência, é preciso compreendermos que a fome e o apetite sexual são duas forças absurdas que nós temos dentro de nós, e é preciso domar uma e é preciso domar a outra.
Porque nós vemos muitas vezes alguém que agarra alguém à força, porque não aprendeu a se domar, violentando o outro, desrespeitando o outro. Por quê? Porque não aprendeu a colocar limites nas suas apetites alimentares e sexuais. Quando eu olho nosso Senhor Jesus Cristo e vejo a figura de nosso Senhor, é tão impressionante, porque nosso Senhor, Ele sempre olhou na sua frente uma alma com sede de Deus, sempre viu todas as pessoas ali como pessoas necessitadas da graça de Deus, e viveu totalmente consagrado ao Senhor, ao Pai, e viveu totalmente consagrado a Deus nosso Senhor, Ele mesmo sendo Deus. Por quê? Porque ali Ele nos mostra, porque ali Ele de verdade nos faz perceber a vida com olhar espiritual. Mas, Padre, por que o Senhor nos diz isso? Que é preciso domar o apetite alimentar e sexual. Porque vejam que a história do pecado humano começa justamente por aí. Se nós pegamos aquela história do livro do Gênesis, nós veremos que o pecado consiste justamente ali naquele momento, na desordem do prazer pela boca. Olha, Adão e Eva comeram do fruto proibido, ou seja, não se domesticaram, não aprenderam a se guardar, não aprenderam a estar e permanecer em Deus. E é preciso que nós compreendamos, sim, que nem tudo aquilo que a gente olha pode ser nosso, que nem tudo aquilo que a gente vê será nosso. E muitas vezes é preciso que nós desviemos o olhar. É claro, meus irmãos, que nós vivemos em uma cultura aqui em Gameleiras de até na sexta-feira da Paixão se fazer banquete. Graças a Deus que muitos católicos conscientes venceram isso, mas muitos ainda não. É uma pena tão grande que muitas vezes os homens não conseguem ficar sem admirar a beleza da mulher e sem de modo algum desejar. Quando muitas vezes eu gosto até de observar, quando tem um bloco de homens juntos, que passa uma mulher vistosa, ali existe no meu interior, eu fico pensando, até nunca comentei isso com ninguém, mas ali existe um concurso. Vamos ver quem é aqui mais animal. E aí cada um vai soltar muitas vezes uma piada, uma pulha entre eles ali, e a gente vê muitas vezes até pessoas de fé que poderiam se resguardar. A traição, você que é casado, a traição ao seu marido, à sua esposa, não é só no ato não, é em pensamento também, viu? É em pensamento. Se você olha uma mulher e deseja copular com ela, você já pecou no seu coração. E a mulher também, que deseja o homem que não é dela, que pertence a outra ou que pertence a Deus, também está pecando. O simples fato de desejar. Olha que coisa. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, por que tudo isso? Porque a igreja não é que ela venha reprimir a felicidade do homem, porque a felicidade do homem não é sexual. Não é que a igreja venha nos reprimir na questão da alimentação, porque a nossa felicidade não é comer. Mas a igreja que quer que nós sejamos perfeitos, como nosso Pai Celeste é perfeito. Olha que coisa, que sabedoria, que dignidade dessa mãe igreja, que ao ser catequizada pelo seu Senhor que se fez carne,
nos mostra a vida com um olhar totalmente diferente. Não pensem vocês que isso que eu estou dizendo aqui é algo que só serve para vocês, mas principalmente, primeiramente, para mim. E não tenho pudor nenhum de dizer isso a vocês. Essa luta não é só de vocês, mas é principalmente minha como padre. Principalmente minha, que devo ser alguém de levar uma vida espiritual. E eu confesso para vocês, não pensem que é fácil, não. É difícil, dói na carne, mas é preciso os sacrifícios para a nossa santificação, para a santificação do povo de Deus, para que todos nós possamos chegar aos céus. Ele conseguiu, eu também consigo, você também consegue. Ele não caiu, eu posso cair, você pode cair também, mas com a consciência que devemos todos nós crescermos em Deus. Ela também conseguiu. Você pode dizer assim, mas padre, ele é Deus, 100% homem, 100% Deus. Tudo aquilo que você sente, que eu sinto, todas as nossas paixões e as nossas vontades, ele também sentiu. Era homem. Até olhar para uma mulher, e se não desviasse o olhar, poderia pecar também. Se não se resguardasse, poderia pecar também, porque era homem. A bem-aventurada Virgem Maria também, que era mulher, que é mulher, como vocês são também, e que viveu de uma forma plena e perfeita a castidade, e nós também somos chamados a isso. É uma pena tão grande, meus irmãos, que infelizmente nós vivemos em uma sociedade onde quanto mais prazer se sentir, mais seres humanos nós somos, mas é o contrário. Quanto mais uma vida desregrada nós levamos, mais desumanos nós somos. Quanto mais uma vida pecaminosa nós levamos, mais distante de Deus nós estamos. É uma pena que muitas vezes os homens só vêm tomar consciência disso no final da vida. É claro que nem eu nem vocês vamos vencer isso, sair da igreja hoje todo mundo puro. Mas se nós começarmos aos pouquinhos, freando a nossa alimentação, freando o nosso olhar, aquilo que a gente escuta, as conversas que nós temos, de pouquinho em pouquinho, a gente vai crescendo com fé. Eu nunca esqueci um paroquiano que eu tenho muito amor e muito carinho, uma vez que estava em meio a um grupo de homens, e em meio àquele grupo de homens ali, todos olhando filmes pornográficos, e chegaram a apresentar esse homem. Olha aqui. E eu lembro que chamou a atenção: vocês não têm mulheres não? Não quero ver isso não. Não quero ver isso, de jeito nenhum. E ali tapou a boca de todos os outros. Por quê? Porque nós cristãos somos chamados a crescer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhando em meio ao mundo que não somos do mundo, e chorando as nossas penas, na hora das nossas quedas, na hora dos nossos sofrimentos, na hora das nossas dificuldades, na hora das nossas lutas, chorando, pedindo a Deus perdão, mas com a consciência de que a dignidade que Deus nos dá, ninguém rouba de nós, nem o pecado. Por isso a confissão. Amanhã, meus amados irmãos e minhas irmãs, nós iremos olhar mais um pecado capital, que é o pecado capital da ira, que de verdade é aquele pecado satânico,
que sentiu ira de Deus por não aceitar a santidade de Deus. Ainda nos falta olhar a preguiça no domingo, que é uma doença da vontade. E por último, para a gente coroar e terminar essas catequeses sobre os pecados capitais, o pecado da avareza, que é esse desejo do homem de ter cada vez mais, muitas vezes destruindo a própria vida. Vamos ficar de